Outro ponto também que é algo introdutório relacionado a essa visão orçamentária, que precisamos conhecer para entrar na norma, é o que nós chamamos de evolução conceitual do orçamento público, que tem autores que chamam de tipos de orçamento, ou evolução do orçamento. Os autores que eu consultei, quase todos eles citam a expressão evolução conceitual. Porque aqui é a questão conceitual, é a transformação pela qual o orçamento público passou. Ele foi concebido com uma característica e precisou passar por um processo evolutivo, até chegar ao modelo que nós conhecemos hoje. E mais uma vez, esse modelo não caiu de paraquedas. Ele passou por um constante processo de evolução, até chegar ao modelo atual. E é evidentemente que os modelos passados tinham suas vantagens e suas desvantagens. E a evolução foi motivada para tentar resolver os problemas com as desvantagens. Vamos ver se isso conseguiu ser resolvido? Vamos lá. O primeiro modelo orçamentário que nós tivemos manifestado no Brasil é o orçamento tradicional. Depois, nós passamos por um segundo estágio, que é o orçamento de desempenho. Para chegarmos, posteriormente, ao modelo que utilizamos atualmente, que é o que vai permear nossos estudos até o fim da disciplina, que é o orçamento-programa. O Brasil passou por essas três experiências e ele vive essa atualmente. Nesse meio termo, o Brasil estudou a possibilidade de implantar um modelo orçamentário que não foi implantado, mas que influencia o orçamento-programa, que é o modelo que nós conhecemos hoje em dia. Vamos primeiro conversar sobre o orçamento tradicional. Pronto, é esse mesmo. Ele não chegou a ser implantado no Brasil, mas os seus principais ideais serão aqui considerados. A gente vai explicar, antes de explicar o programa, eu explico o base zero para saber o que foi captado do base zero que entrou aqui. Mas aqui é só para a gente saber, os modelos que passaram pelo Brasil, o Brasil viveu essas três experiências. Ele não viveu a experiência do base zero. E vamos explicar por quê, evidentemente. Primeira experiência, orçamento tradicional. Esse é um modelo orçamentário onde o tecnicismo é levado assim aos pequenos detalhes. É um modelo totalmente tecnicista. Quando falamos em modelo tecnicista, é aquele que prioriza os aspectos contábeis. E como nós temos visto em contabilidade pública, qual é a principal característica do aspecto contábil? O débito tem que bater com o crédito. A receita tem que bater com uma despesa. Isso é um critério contábil. Eu vou fazer o orçamento de forma a mostrar que a receita vai ficar igualzinha à minha despesa. E isso vai gerar um ponto de equilíbrio. Vejam bem, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Essa visão de estabilização, de utilização do orçamento como instrumento interventivo, para estimular a demanda, para fazer a economia se recuperar, não cabe aqui. Por quê? Se eu estou focando em equilíbrio, não tem condição nenhuma de eu pensar em estimular demanda. Porque o estímulo à demanda vai levar em consideração um gasto maior do que a receita. Não cabe política interventiva nesse modelo orçamentário. Não cabe. Esse modelo orçamentário não foi desenhado para ter foco econômico. Ele foi desenhado para ter foco eminentemente financeiro. É a entrada, bater com a saída. Que é o orçamento que quase todos nós fazemos. Dificilmente a gente faz um orçamento pensando no objetivo que eu pretendo alcançar com o gasto que foi feito. Eu só me preocupo com o dinheiro que eu tenho e com o que eu vou comprar. Coube no bolso? Eu compro. Não coube? Eu não compro. Eu nem paro para pensar. Aquilo é importante? Aquilo de fato vai melhorar a minha condição de vida? Aquilo vai me dar um efeito multiplicador futuro? Se eu fosse pensar assim, por exemplo, eu nunca compraria carro financiado. Nunca. Se você parar bem para pensar, comprar um carro financiado é uma prestação alta,
um juros absurdo, um combustível altíssimo, um seguro no veículo, ainda corre o risco de ter problema com o carro o tempo inteiro. Ou seja, o passivo que ele gera é muito maior do que o benefício que você espera. Mas a gente compra por quê? Porque só olha para o bolso. A parcela cabe no bolso, compra. A visão totalmente tecnicista do negócio. Nunca para pensar. Será que vale a pena eu andar de táxi? Coloca no papel. Se você analisar o objetivo e o custo-benefício, de repente valeria mais a pena andar de táxi. Ou comprar uma bicicleta. Não, mas a pressão cabe no bolso. Compra. Eu estou querendo comparar com essa situação por quê? Porque os governos que elaboravam um orçamento sob essa perspectiva não estavam nem um pouco preocupados com o atendimento de política pública. Ele queria saber se dava para pagar. Olha o modelo orçamentário característico. Na primeira Constituição, a de 1824, tinha escrito assim, ó, o orçamento deverá ser aprovado pelo Conselho do Monarca. E nenhuma despesa poderá ser executada ou nenhuma receita poderá ser aumentada sem autorização do Conselho, exceto quando isso se destinar para salvaguardar a situação do rei ou quando para se destinar a financiamento da condição para que o filho se transforme em um cavaleiro ou quando eu tiver que casar minha filha mais velha. Você acredita que o texto era assim? Era assim. Desde quando a salvaguardar a condição do rei, pensar no filho como cavaleiro e casar a filha mais velha tem relação com o objetivo de política pública de nada? O negócio aqui era só contar pauzinho, ó. Tem que gastar 100, tem 100 aqui para gastar? Gasta. Não tem, não gasta. Não. Isso é o modelo tradicional de orçamento. Não olha para o objetivo. Não olha para melhoria de vida de ninguém. Só está preocupado com o aspecto contábil. E o pior, como não existe nenhum objetivo associado, eu posso muito bem dizer que utilizei a exceção de autorizar despesas sem um conselho autorizar para gastar com o rei e não gastei com o rei. Gastei com outra coisa. Mas o documento comprova que o gasto foi feito com o rei. Ou então, quando eu contrato um serviço de terceiros para pintar a parede, e não pinta a parede. Mas a nota fiscal foi emitida. E está lá colocado no orçamento como despesa paga. Mas não foi pintada a parede. E agora, que se você não acompanha a parede sendo pintada, o objetivo sendo atingido, como é que você vai comprovar que essa parede foi pintada ou não? Dá para comprovar? Dá para fazer um teste de auditoria para saber quando é que essa parede foi pintada? Dá não. Esse tipo de política aqui, se você não mapear o objetivo no momento que ele ocorre, corre-se o risco de você pagar uma coisa que não aconteceu. Então, esse modelo muito tecnicista, voltado ao aspecto contábil, acabou abrindo brecha para a corrupção. Não se olha para o benefício, se olha apenas para o documento que comprova que a despesa foi feita. Alguma semelhança com o que acontece hoje? Esse tipo de coisa não acontece mais hoje, porque nós só olhamos para o resultado das políticas, né? E como a gente acompanha o resultado, não tem como esse tipo de coisa não acontecer. O mesmo problema continua acontecendo até hoje. Tem dois probleminhas básicos aqui. O foco tecnicista, o foco no aspecto contábil, faz com que você não olhe para o objetivo. Você não planeja a política pensando no objetivo, você planeja a política pensando no equilíbrio.